O Estado pode fazer planejamento? O governo pode planejar? Claro que sim. Esse curso trabalha com a ideia de que, assim como as grandes empresas, como as grandes corporações, os governos, as prefeituras, o governo federal, os municípios, podem e devem fazer planejamento estratégico. E o que é o planejamento? Planejar é se antecipar ao futuro. Planejar é analisar a realidade em que a gente vive, em que o município vive, identificando os pontos mais importantes das potencialidades do município e das suas fraquezas para enfrentar os problemas mais imediatos e mais estruturantes que os municípios enfrentam, em saneamento básico, em transporte, em saúde, em aspectos muito importantes e urgentes da qualidade de vida dos cidadãos. O planejamento estratégico é uma possibilidade real hoje que os municípios têm para enfrentar os problemas mais imediatos que os cidadãos enfrentam nas cidades. Problemas de transporte, de saneamento, de habitação, de qualidade de vida, de segurança pública, de desenvolvimento, enfim. No planejamento estratégico, os governos, junto com a sociedade, estabelecem um conjunto de metas, de objetivos de médio e longo prazo e um plano de trabalho. Esse plano de trabalho parte do pressuposto de que sociedade e governo, identificando pontos fracos e fortes, as potencialidades e as oportunidades que a conjuntura oferece, podem enfrentar, podem articular, podem combinar um conjunto de ações. No Brasil, o planejamento estratégico, ele se chama Plano Plurianual. Como é que surgiu o Plano Plurianual? A Constituição de 88 estabeleceu que todos os níveis federativos, prefeituras, estados e governo federal, devem, a cada 4 anos, estabelecer um plano de médio e longo prazo. O que tem nesse plano? Basicamente, o PPA tem 3 grandes blocos. Um primeiro bloco que é um grande diagnóstico da realidade, onde se identificam os problemas, as necessidades, as demandas sociais. O segundo grande bloco são as ações, são os projetos, são os planos de trabalho. Nesses planos de trabalho, o governo, junto com a sociedade, determina os objetivos e os meios, as formas, os mecanismos de como vamos chegar lá. Por exemplo, num plano de transporte, se o objetivo for criar uma linha de ônibus ou estender uma linha que já existe, os objetivos têm que estar claros para saber quantos ônibus vão ser necessários, para saber quantos operários, trabalhadores vão ter que ser contratados, qual é o custo dessa operação, como é que vai ficar a tarifa de ônibus, por onde vai ir essa linha de transporte, consultar as comunidades envolvidas. Isso é o bloco do plano de trabalho. E o terceiro grande bloco, que é o fundamental, que é o bloco da gestão, do monitoramento, de como fazer as coisas que foram decididas. O plano plurianual, ele surgiu em 88 com a Constituição Federal e foi se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Nós já estamos no 6º plano plurianual a nível federal e os municípios e os estados fazem também os seus PPAs. O que é importante ressaltar e o que é importante frisar na elaboração do PPA? Em primeiro lugar, o plano, ele não deve ser uma peça burocrática, não deve ser uma peça administrativa, algo que seja só para ficar nos livros e constar nos programas das prefeituras e que vai para a gaveta de algum funcionário público. Não. O plano é um pacto, o plano é um acerto, um grande contrato que o governo e a sociedade fazem em direção a uma visão de futuro, em direção a um olhar para como vamos ser no futuro, onde queremos chegar e como queremos chegar. Então, o planejamento estratégico, numa visão mais dinâmica, mais viva, mais real, menos burocrática, ele é, na verdade, um instrumento de liberdade. O plano plurianual, na verdade, é um instrumento de conquista de uma qualidade de vida melhor. E aí alguns pontos são fundamentais. Como que a gente tem feito o planejamento estratégico no Brasil? Cometemos muitos erros. Primeiro, os nossos planejamentos, eles não são participativos, não envolvem a sociedade. Segundo, os nossos planejamentos, eles são muito burocráticos, porque eles partem do pressuposto de que o Estado tem o poder, que o Estado controla tudo, que os governos mandam e que a sociedade obedece e não tem resistência, não tem seus próprios planos. Então isso está errado. Por quê? Porque o mundo tem muitos jogadores, tem muitos interesses divergentes. Tem a associação de moradores, tem os clubes,
tem as associações religiosas, tem os sindicatos de trabalhadores, tem os sindicatos patronais e tem o governo. E o governo é uma peça importante nesse jogo. Portanto, o planejamento ele tem que ser uma ação concertada, uma ação acordada. E aí o diálogo é muito importante. Um outro aspecto fundamental dos erros que nós viemos cometendo e temos que superar nessa nova etapa. O planejamento ele tem que ter estratégia, ele tem que ter uma reflexão sobre estratégia. O que é estratégia? Estratégia é como eu vou interagir com os demais para conseguir atingir os meus objetivos. E a gente sabe que quando a gente faz planos, quando a gente estabelece metas, objetivos, nós podemos, enquanto governo municipal, agradar alguns setores e desagradar alguns setores. Por exemplo, vou dar um caso concreto. Se uma certa cidade estabelece o objetivo de ter um imposto predial e territorial urbano, o IPTU progressivo, para evitar que aqueles terrenos baldios em áreas nobres, urbanizadas, fiquem valorizando às custas do investimento público e estabelece que os seus proprietários vão pagar um imposto cada vez maior no tempo, de modo que um dia seja obrigatório praticamente investir e botar aquele terreno no mercado para fazer alguma construção, do que pagar um imposto mais alto. Essa é a vantagem do IPTU progressivo. Se isso está no IPTU progressivo, isso é um instrumento valioso para dinamizar o mercado e combater aquele setor que a gente chama de um setor rentista, um setor que parasita a cidade, que é ruim do ponto de vista social, porque gera especulação imobiliária. Ora, isso vai desagradar esse setor. Então o PPA, quem faz o PPA, governo e sociedade, tem que saber que nem todos os objetivos vão ser consensuais. Então tem que ter uma estratégia. Essa estratégia passa pelo convencimento, pela divulgação do plano, pela articulação e, eventualmente, pelo combate. Não o combate violento, claro, mas, por exemplo, articular com os vereadores para garantir que aquele plano seja aprovado na Câmara de Vereadores e derrote esses interesses minoritários que podem prejudicar. Então, um dos erros que nós viemos cometendo nos planejamentos públicos é a ausência de estratégia, junto com aqueles outros, achar que só o Estado planeja e que não precisa discutir com a sociedade. O PPA tem evoluído a nível federal cada vez mais em direção a resultados. Isso é importante. Todas as coisas que a gente coloca no PPA tem que ter produtos que a sociedade consiga enxergar. Produtos que vão produzir impacto naqueles problemas que a gente fez lá. Então nós dizemos que o PPA tem 4 grandes fases que passam naqueles blocos que a gente falou. Primeiro é preciso explicar os problemas. É preciso entender a realidade através dos seus problemas, como é que eles surgem, se desenvolvem. Segundo, é preciso atacar os problemas. É preciso traçar os planos de trabalho. Terceiro, é preciso ter estratégia. E quarto, é preciso ter gestão, monitoramento. Precisa ter uma organização. Porque se a gente não avalia o que a gente faz, a gente não aprende com os erros. E aí os próximos planejamentos vão repetir os erros do passado. Então, o último recado, e talvez um dos mais importantes, é que os planejamentos mais tradicionais descuidavam, e esse foi também um erro fundamental, que a gente não pode repetir mais, que é a máquina pública, as organizações, as secretarias, os conselhos do Estado. Então, isso tem que funcionar para monitorar o plano, avaliar se aqueles planos de ação foram bem executados, se os objetivos foram conquistados, se os problemas foram resolvidos, identificar por que isso não aconteceu. Isso se faz através de indicadores, de monitoramento, de acompanhamento que o curso vai desenvolver. E nós vamos ter, então, um aprendizado com as lições aprendidas. E essas lições vão ser incorporadas ao nosso dia a dia, às nossas prefeituras, às nossas secretarias, aos nossos comandos de planejamento. E isso vai refinar cada vez mais para que o PPA seja, de fato, não um instrumento burocrático, administrativo, que só serve para cumprir a regra, mas uma grande oportunidade que os governos municipais, juntos com a sociedade, têm para conquistar um futuro melhor para todos os cidadãos.